João capítulo 3. Estou vendo alguns rostos novos. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. João capítulo de número 3 diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Dai-nos a Tua Palavra, Senhor, nessa noite. Precisamos de ouvir a Tua voz. Precisamos de entender a Sua mensagem nessa noite. Brada alto aos nossos corações. Nós necessitamos e precisamos de ouvir a Tua voz. Eu me coloco, Senhor, em Tuas mãos nessa noite como um instrumento afinado para ser usado por Ti nessa noite, para ser bênçãos na vida dos meus irmãos, para ser canal de bênção na vida dos Seus filhos nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Esperar você se acomodar e a gente começa a falar. Sim, queridos, que eu quero conversar com você nessa noite, que eu quero falar com você nessa noite, o tema que Deus me deu dentro dessa palavra, e eu confesso aos irmãos que eu passei uma semana com essa palavra em mente, e muito me intrigou esse cara chamado Nicodemos. Eu dormi com Nicodemos e acordei com Nicodemos algumas vezes essa semana, pensando sobre esse texto, um texto que nós já cansamos de ouvir, um texto que nós já ouvimos pregações, já ouvimos ministrações, muitas vezes, mas que Deus, Ele me direcionou a algo nessa noite que eu quero compartilhar com você. Eu dei um tema a essa mensagem, eu até falei na quinta-feira, sobre a religião da morte e o evangelho da vida. O que eu consegui enxergar nesse relato de João, falando desse encontro de Jesus com Nicodemos, é sobre a religião da morte e o evangelho da vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era
um príncipe da sinagoga. Ele era um dos principais da sinagoga. Nicodemos era um homem de influência em Jerusalém. Na sinagoga funcionava um sinédrio. O sinédrio era um tribunal judeu que funcionava com a permissão dos romanos. O sinédrio era composto de 72 pessoas, 72 membros. No sinédrio nós encontramos 4 grupos distintos dentro desse sinédrio. No sinédrio nós encontramos os saduceus, encontramos os fariseus, nós encontramos os anciãos, e nós encontramos também os escribas no sinédrio. Eles eram responsáveis por julgar algumas causas em que, se nós formos ver nos relatos, vão dizer que algumas causas religiosas, mas que também implicavam na situação civil dos cidadãos judeus. E esse sinédrio, então Nicodemos, ele fazia parte, ele era um dos componentes, dos membros desse sinédrio. E daí é que vem a interrogação na minha mente. Daí é que vem o meu questionamento. O porquê que esse homem, sábio, mestre da lei, experiente na Torá, porque ele vai ter com Jesus, porque ele vai se encontrar com Jesus, porque ele vai conversar com Jesus, porque a procura dele de estar com Jesus. E a primeira coisa que eu encontro nesse texto é que as motivações que levaram Nicodemos a procurar Jesus eram motivações nobres. As razões que levaram Nicodemos a procurar Jesus eram razões nobres. Por que isso? Nicodemos, ele era um homem bem-sucedido. Nicodemos era um homem culto. Nicodemos era um intelectual de sua época. Nicodemos era um homem de influência. Nicodemos não precisava de emprego. Nicodemos, ele não precisava de casa. Nicodemos, ele não precisava de uma cura. Nicodemos, ele não precisava de melhorar de vida. Nicodemos, ele não precisava de entrar para um grupo seleto na sociedade. Olhando, Nicodemos não precisava de nada. E isso me faz pensar sobre as reais motivações que te trazem à igreja, que te trazem ao evangelho, que te trazem procurar Jesus. Dentro dessas motivações que te fazem procurar Jesus, nós encontramos muitas pessoas frustradas, porque vêm até Jesus por motivações erradas. A minha saúde não está bem, então eu procuro Jesus. Eu sou muito pobre, então eu vou até Jesus para melhorar de vida. Eu estou querendo um carro, então eu vou até Jesus. Não, porque eu vi na televisão que um senhor, ele falou que antes dele ir para a igreja X, ele
não tinha nada, mas depois que ele chegou na igreja X, ele agora tem 2 carros, tem 2 casas, ele tem empresa, e não tem. E muitas das vezes, muitas pessoas vêm para o Evangelho, vêm para encontrar Jesus, por essas motivações, por motivações materiais, pelo ter. E eu encontro nesse rabino, nesse mestre, de que ele não foi até Jesus por causa de nada disso. Nicodemos, ele foi até Jesus por causa de única e exclusivamente de Jesus. Ele vai até Jesus em busca de Jesus mesmo. Veja só, ele não chega até Jesus dizendo que precisa de nada, mas ele chega até Jesus o reconhecendo como mestre, dizendo: Rabi, eu sei que tu vens de Deus, porque somente aquele que Deus é com ele pode fazer tantos sinais ao qual tu fazes. Nicodemos, ele tem habilidade na lei, ele tem habilidade na Torá, ele tem habilidade na Bíblia judaica. Ele vive num meio de estudiosos, de eruditos da palavra. E eu comecei a pensar sobre isso. E os judeus, eles têm 4 métodos de interpretação: Pshat, Remez, Drash e Sod. 4 métodos de interpretação. O primeiro método de interpretação do judeu é a interpretação literal. É aquilo que você lê, que eu leio e que está escrito. É o literal do texto, é o significado simples do texto. O segundo significado é o significado alegórico, aqueles textos alegóricos que o texto vai dar. O terceiro método de interpretação é o método em que nós chamamos de avançado, médio avançado, de que é aquele que entende a forma que as letras estão posicionadas. Ele entende a conjunção de cada letra, de cada palavra. Até aí, Nicodemos é doutor. Ele entende e sabia todos esses 3 métodos de interpretação. Ele estuda a Torá. Ele vive entre os mestres. Ele vive não só entre os fariseus, que era a sua classe, mas ele vive também entre os escribas. Mas interessante é que ele vai até Jesus e a primeira palavra que sai da boca dele é mestre, rabi. E eu pude perceber que a primeira coisa que Nicodemos ele vai buscar em Jesus é aquilo que nenhum rabino pôde lhe ensinar. É aquilo que talvez se ele tivesse sentado com Hillel não poderia lhe ensinar. Se ele sentasse com Shammai não poderia lhe ensinar. Se ele sentasse com Nicodemos ou com Gamaliel não poderia ensinar a Nicodemos. Somente o rabino de Nazaré, chamado Jesus Cristo, ele podia ensinar o 4º método de interpretação judaica, que é um método que seminário nenhum ensina, comentário nenhum bíblico ensina, teólogo nenhum ensina, que é o 4º método, que é o método dos mistérios, que somente através do Espírito Santo de Deus é revelado a todo aquele que se abre ao conhecimento da Bíblia. Creio que Nicodemos ele vai até Jesus porque ele fica impressionado com a forma que Jesus interpreta a Torá, a lei de Moisés.
E ele diz: todos os meus anos de estudo, todas as cadeiras que eu sentei, eu nunca ouvi ninguém interpretar a palavra do Eterno como ele interpreta. Então eu vou até ele, porque ele vai me dizer. Nicodemos, ele vai atrás daquilo que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33, que Paulo escreve assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, qual insondáveis são os seus juízos, e qual inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nicodemos, ele vai atrás dos tesouros escondidos na palavra de Deus, que somente são reveladas através do Espírito Santo de Deus. Nicodemos vai atrás daquelas interpretações em que no momento em que você está fazendo o teu devocional, que você está lendo a palavra de Deus e que você sente um vento, e que o Espírito Santo mostra para você coisas no texto que ninguém jamais viu, e que você olha e diz: mas isso estava aqui? Sim, estava aqui. Mistérios escondidos dentro da palavra de Deus. O local que Nicodemos estava era um local que constantemente eles estavam estudando, lendo a Torá. Note que, porque Nicodemos, ele vai procurar por Jesus à noite. E eu creio que se você tiver uma Bíblia de estudo aí, a maioria das Bíblias vão dizer que ele foi procurar Jesus à noite porque tinha medo de represália. E na verdade não é isso. Porque dentro da sinagoga ou na classe dos judeus, haviam dois grupos: os fariseus e os escribas. Os escribas eram profissionais da letra, profissionais da Torá. Eles viviam para poder ensinar a Torá. O trabalho deles era estudar a Torá. E o fariseu ele trabalhava de dia e ele estudava de noite. É por isso que ele vai procurar Jesus à noite, no momento do seu estudo. Ele estava já familiarizado com tudo que acontecia em suas reuniões noturnas, em seus debates noturnos sobre o que diz os textos, o que diz os comentários rabínicos da Torá. Mas o interessante é que ele ia para as reuniões, chegava vazio naquelas reuniões e saía vazio da mesma forma que entrou. Chegava na reunião e encontrava homens cheios de si mesmo, homens iletrados, homens cultos, que sabiam a Torá de trás para frente, de frente para trás, mas que na verdade o que eles não tinham era a vida da palavra de Deus. Isso faz com que esse homem comece a pensar de que eu estou com a palavra da verdade. Eu me reúno todas as noites para falar sobre a palavra da verdade, mas por que essa angústia ainda continua dentro de mim? Por que esse vazio ainda continua dentro de mim? Por que eu não saio saciado dessas reuniões? A religião da morte, a religião que preza mais o ter do que o ser, a religião que tem mais valor simbolismos, tem mais valor rituais, tem mais valor cerimoniais do que vidas. Nós estamos no Evangelho da vida.
Se nós precisarmos encerrar esse culto agora, por causa de uma vida, a gente vai encerrar. Se a gente precisar não ministrar a Santa Ceia hoje, por causa de uma vida, nós não vamos ministrar a Santa Ceia, porque uma vida vale muito mais do que isso aqui. Porque na verdade isso aqui, o pão e o vinho, simbolizam um sacrifício por causa de vidas. Nicodemos estava cansado de viver uma religião onde os costumes, onde a religiosidade, onde os cerimoniais tinham mais valores do que vida. E ele encontra com Jesus. E o que menos ele via em Jesus era a religiosidade. E o que mais ele via em Jesus era a vida, era a verdade e era a liberdade. Eu posso imaginar Nicodemos conversando com Jesus. Eu creio que no momento que ele começou a conversar com Jesus, cadeias espirituais foram quebradas de Nicodemos e talvez ele começou a falar com Jesus, mas eu estou me sentindo mais leve, Senhor. Eu estou me sentindo mais leve. Porque as palavras de Jesus são espírito e são vida. Mas a conversa que os dois têm, e é uma conversa rabínica, é uma conversa de um teor de conhecimento muito alto, porque a gente vê a forma em que o texto foi escrito. Jesus faz uma pergunta a Nicodemos, Nicodemos responde a Jesus com uma outra pergunta, e Jesus responde a Nicodemos com mais uma pergunta, e Nicodemos responde a Jesus com outra pergunta. Isso é conversa rabínica. Conversa assim. Você me pergunta, eu te respondo perguntando, e você me responde também perguntando, e eu te respondo perguntando. Você vai ver o teor do texto, é isso aqui. Jesus pergunta a Nicodemos, Nicodemos vai e responde a Jesus perguntando. Aí Jesus vai, pergunta de novo para Nicodemos, Nicodemos vai, responde para Jesus perguntando de novo. É rabino conversando com o rabino. Só que o rabino de Nazaré, que não se assentou numa escola rabínica, numa escola teológica, não teve aula com Hilel, nem Shammai, nem Gamaliel, porque ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele agora dá um nó na cabeça de Nicodemos. Ele confunde o homem todo. E Nicodemos se sente no jardim de infância. Ele se sente voltando para o primeiro nível da Torá. Necessário é você nascer de novo. Ele, hã? Nascer de novo. Mas como pode eu, já velho, retornar ao ventre de minha mãe? É necessário você nascer da água e do Espírito. Alguns dizem que é o batismo em águas, o batismo do Espírito Santo. Mas eu falo que é necessário você nascer da palavra e nascer do Espírito, de ter o Espírito dentro de você e desenvolver o fruto do Espírito dentro de você. Mas Jesus confunde a cabeça de Nicodemos. O modo de vida que Jesus vivia confunde a cabeça dele. Por quê? Porque Jesus, ele vivia tratando com prostitutas, com leprosos, com adúlteros, com publicanos, com samaritanos. Mateus capítulo 9, a partir do verso 9, a falar do chamado de um publicano, de Mateus. O texto diz assim: partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria
um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicano e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. E depois aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Isso dá um nó na cabeça de Nicodemos. Porque o significado de fariseu é separado. Só que a separação deles era uma separação exclusivista. Se separando demais porque tinham que se santificar. E acabavam não dando assistência àqueles que necessitavam. Mas por quê? Porque é pecador. Mas por quê? Porque é publicano. E os judeus odiavam os publicanos, porque eram judeus que coletavam impostos dos próprios judeus. E Jesus, ele encontra com esse publicano chamado Mateus. E para surpresa daqueles que estavam à volta, ele olha para aquele publicano, não como o fariseu estava olhando, não como os religiosos estavam olhando, mas ele olha para aquele publicano e vê nele um discípulo. Discípulo é aquele que eu olho e eu vejo nele que vale a pena investir naquela vida. Jesus, ele olha para Mateus e diz: Mateus, segue-me, porque eu quero investir na sua vida. Foi assim que você estava para um lugar, ou em um lugar em que olhavam para você e achavam que não poderiam chegar perto de você, achavam que você não daria nada. Jesus passou até você e disse: segue-me. Eu quero investir em você. Vale a pena investir na sua vida. Eu quero fazer de você um discípulo. Amém? Eles ficam escandalizados, a classe de Nicodemos, os fariseus. Mas como ele vai chamar um publicano para ser discípulo dele? Ou ele vai além, ele não só chama um publicano para ser seu discípulo, mas ele vai se assentar à mesa com esse publicano. Mas o texto vai dizer que não só o publicano estava na mesa, mas diz que pecadores estavam naquela mesa. Já que está falando de pecadores, vamos relatar alguns pecadores então que se assentaram nessa mesa. Creio que além do publicano, estava naquela mesa prostitutas, estavam naquela mesa adúlteros, estavam naquela mesa drogados, estavam naquela mesa viciados, estavam naquela mesa mendigos. Toda a escória que tinha naquela época, Jesus se assentou naquela mesa, porque a separação que Jesus via, a santificação que Jesus via, era diferente da santificação que os fariseus viam. A santificação que os fariseus viam era se separar de tudo e de todos. A santificação de Jesus via era diferente. Eles estão doentes, eu sou o remédio. Se eu sou o remédio, eu tenho que andar onde estão os doentes. Eles estão doentes, eu sou o médico dos médicos. Aleluia. Se eles são doentes e eu sou o médico dos médicos, onde é que eu tenho que andar? Eu tenho que ir até eles, eu tenho que andar no meio deles, porque eu tenho a cura, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, aleluia.
Essas coisas deu um nó na cabeça de Nicodemos. Que ele aprendeu tudo deturbado. Outra coisa, Nicodemos, ele estava cansado de ver pessoas vindo para a religião e se tornando pessoas piores ainda. Isso é um grande problema. Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 15, Jesus ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornas 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Imagina nós na DCP. Saímos para evangelizar. Batemos essa palhada inteira evangelizando. E depois que conseguimos trazer só que esse a gente não traz para o evangelho, a gente traz para a religião. E esse através da nossa religiosidade, a gente consegue transformar o camarada para ser mais religioso do que a gente, pior do que nós. E Jesus ele chama de filho do inferno. O que mais tem são religiões, sistemas religiosos demoníacos, transformando pessoas em pessoas piores do que quando elas estavam no mundo. Fazendo com que as pessoas sejam mais ranzinzas do que eram na época do mundo. Que pessoas tenham mais maldade no coração do que tinham quando tinham no mundo. Nicodemos estava cansado disso também. O evangelho não é assim. O evangelho ele transforma pessoas. Além daquele que roubava e não rouba mais, aquele que adulterava e não adultera mais, aquele que assassinava e não assassina mais. O evangelho ele nos transforma em pessoas melhores. Na terça-feira eu estava falando aqui sobre o fato de pessoas que vêm ao nosso encontro e que, se nós pudéssemos, a gente muda até de calçada. Porque você vai conversar com essa pessoa e não sai nada de bom. Não sai palavras agradáveis. Você sabe falar da vida dos outros. Fala do pastor, fala da igreja, fala de todo mundo. E você sai oprimido. Aquelas pessoas que você encontra com elas, você está com a saúde boa e você, quando se afasta dela, até a tua saúde está ruim, a tua imunidade ela baixa. O evangelho não é para isso. Por isso que a mensagem do evangelho é chamada de boas novas. Apesar de tudo que estamos vivendo ou passando, Deus, Ele vai transformar a nossa situação. Porque o que nós somos não depende do que temos à nossa volta. O que nós somos depende daquilo que possuímos dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Nicodemos, ele estava cansado da farsa da religião, em que, hoje é dia de ir para a sinagoga, eu vou botar um terno e uma gravata. Hoje é dia de ir para a sinagoga, eu tenho que vestir a capa e a máscara de pastor, a capa e a máscara de mulher de oração.
Nicodemos estava cansado disso. Porque o próprio Jesus, ele vai denunciar a classe de Nicodemos, os fariseus. Ele vai dizer: vejam os fariseus, façam tudo o que eles vos mandem, mas não façam o que eles fazem. Nicodemos estava cansado de estar em reuniões com fariseus, com religiosos, e que na verdade eles estavam ali se portando e fazendo o que não eram, sendo como artistas. E na verdade ele olha para Jesus e ele vê que Jesus era o que era. Ele vê que Jesus era o mesmo de quando estava na sinagoga e de quando estava com os 12 discípulos. Ele vê que Jesus era o mesmo de quando estava na sinagoga, de quando estava com os 12 discípulos e de quando estava com os seus 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Ele vê que Jesus é o mesmo de quando estava na sinagoga, de quando estava com os 12 discípulos, de que quando estava com os seus 3 mais chegados e de que quando estava com o seu mais chegado, que era João. E Nicodemos olha e diz assim: mas é diferente realmente. Não tem nada a ver com os meus companheiros de sinédrio, que estão acima do bem e do mal, que estão acostumados de julgar as pessoas, em que a pessoa já entra para o tribunal já sabendo da sentença, condenado. E uma forma que eu acho, um texto que eu acho lindo sobre isso, se encontra em Lucas capítulo 18, do 9 ao 14. Vamos lá, Lucas 18, do 9 ao 14. Uma parábola que Jesus conta. Ele diz assim: propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Essa parábola foi para quem? Para aqueles que confiavam em si mesmos. Aqueles que criam que eram justos. Por que eu sou justo? Porque eu jejuo, porque eu oro, porque o meu número de cartão de membro é o 0001. Porque eu sou dirigente de círculo de oração, porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero. E a justificação que a Bíblia me ensina é somente em Jesus. Então essa parábola ele vai falar para aqueles que estão cheios de si. Não tem espaço para mais ninguém, nem para o Espírito Santo. Eu estou cheio de mim mesmo. Nicodemos estava cheio disso, de estar com uma classe que achava que dominava a palavra de Deus, e de que por isso eles estavam acima do bem e do mal, estavam cheios de si mesmo. E Jesus ele vai falar essa parábola para aquele que está cheio de achismos, aquele que acha que recebe bênção porque ele merece. Não, eu mereço. Mas porque o pastor deu oportunidade para a irmã cantar, não, eu mereço mais do que ela. Por que a irmã ganhou a bênção? Não, eu mereço. Por que o irmão? Eu mereço mais do que ele. Eu sou mais do que ele. Então essa parábola é para aquele que está cheio de achismos. Tenho falado aqui que a cruz serviu para nivelar os homens. Ela nivelou todos os homens. Portanto, aquele que se encontra num ambiente como esse nosso, e que olha para o lado, ou olha para frente, ou para trás, e se acha melhor do que o seu irmão, eu te digo, você não está acima do seu irmão, você está no calabouço do inferno. Porque a cruz nivelou todos os homens.
eu sou igual a você, você é igual a mim, diante de Deus. A única diferença que há é que eu tenho mais responsabilidades do que você, mas nós somos iguais. A cruz fez esse trabalho, nivelou todos os homens. Então vamos lá, a parábola que Jesus falou para aqueles que estavam cheios de si mesmos. E cuidado, cuidado, não fique cheio de achismo, cheio de si mesmo, porque aquele que se enche de si mesmo, ele não tem espaço para o Espírito Santo. Ele não tem lugar para o Espírito Santo na vida dele. Então Jesus, ele falou essa parábola para aquele que está cheio de si mesmo. E eu tenho certeza que aqui hoje nós nos esvaziamos de nós mesmos e queremos nos encher de Deus. Então versículo 10, ele diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu estava de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí o publicano, estando em pé, de longe, destacado, ele diz assim, diz que nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. E Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O fariseu estava cheio, ele achava que ele próprio, os seus méritos, o justificava e o qualificava diante de Deus. Ei! Não são as suas muitas orações que te qualificam diante de Deus. Não são os seus muitos jejuns que te qualificam diante de Deus. Não é nada que você faça que te qualifique diante de Deus. O que te qualifica e justifica diante de Deus é que quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele não vê eu que sou pecador, Ele não vê você que é pecador, mas Ele vê o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está sobre a sua vida. É isso que ele vê. É isso que ele vê. O cara era orgulhoso. Ele falava que jejuava 2 vezes por semana e achava que isso lhe dava o direito. A lei mosaica mandava o cara jejuar 1 vez por ano. O cara jejuava 2 por semana. Ó. Fariseu. E achava que isso dava o direito dele olhar para o céu e dele ainda dizer: Deus, olhe para mim aqui, eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como esses roubadores, eu não sou como esses adúlteros, eu não sou como esses devassos. Eu não sou como a prostituta, eu não sou como o prostituto. E Jesus: não é mesmo, porque esses vão subir, você já está no caldeirão do inferno. Mas um publicano, o texto diz que ele não ousou olhar para o céu. Batia no peito. Miséria é isso. Miserável que sou, é o que ele está dizendo. Eu não valho nada. É bater no peito, é isso. Eu não sou nada. Quando você vê um judeu fazendo isso, ele está dizendo: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou miserável, eu sou pó. Ele não ousava olhar para o céu.
Mas ele falava: Senhor, por sua infinita misericórdia, olhe para mim. Eu não sou digno, mas olhe para mim. É aquele que ora diante de Deus e não coloca maquiagem. É aquele que diz: Deus, eu sou isso aqui. Está vendo, Deus, o que eu sou? Eu sou esse aqui, esse. O Senhor está vendo como é a forma? O Senhor está vendo? É esse Deus, é esse. É aquele que não procura palavras bonitas para falar diante de Deus. É aquele que não procura maquiar sentimentos diante de Deus. Mas é aquele que destampa a fossa e diz: olha aqui, Deus. Não adianta eu maquiar, porque tu vê, tu sabes aquilo que homem nenhum vê. Tu me conhece de maneira que homem nenhum conhece. Então não adianta eu maquiar palavras diante de ti. É esse que tu estás vendo, por misericórdia. Estava cansando, esgotando Nicodemos. Ver artistas dentro da sinagoga. Eu não falei o que é sinagoga. Havia o templo. Sinagoga eram pequenos templos. Isso aqui é uma sinagoga. O formato da nossa igreja vem, o formato das igrejas evangélicas vem a partir de uma sinagoga. O que Nicodemos está falando: eu estou cansado de artistas dentro da sinagoga. Eu sou cansado de pessoas que não conhecem a palavra misericórdia. Jesus, ele fala com os fariseus: vá conhecer o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta nós cantarmos bonitos, que é o nosso sacrifício hoje, é o fruto dos nossos lábios em forma de louvor. Não adianta você sacrificar hoje se não estiver misericórdia. Terminando. Aleluia. Cito Hernandes Dias Lopes, dizendo: Jesus não veio buscar aqueles que se julgam justos. Ele veio buscar pecadores. Aqueles que reconhecem sua profunda necessidade da graça de Deus. Jesus não veio buscar aqueles que se julgam justos. Ele veio buscar pecadores. Aqueles que reconhecem a sua profunda necessidade da graça de Deus. Onde estão os pecadores nessa noite? Só quem reconhece que é pecador, reconhece que necessita da graça, que depende da graça. Eu sou pecador, eu dependo da tua graça, Senhor. Eu necessito da tua graça para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Sem a graça de Deus é impossível respirar. Sem a graça de Deus é impossível estar aqui. É somente pela graça. Nicodemos: Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor é o pão da vida, mas o pão que me ensinaram era a palavra dentro da sinagoga, mas aquela palavra na sinagoga nunca mata a minha fome, eu sempre saio com fome. Então eu vim buscar o Senhor, que é o pão da vida. E certamente Jesus falou: tem um cesto cheio de pão para você, Nicodemos. Sacia a fome da tua alma. Senhor, eu estou preso dentro da religião. E eu ouvi dizer que o Senhor falou que o Senhor é verdade que liberta. Então eu vim me encontrar com o Senhor, porque eu preciso dessa verdade para libertar a minha alma.
Jesus, eu ouvi o Senhor fazendo um convite, dizendo que vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vim buscar alívio para a minha alma. Jesus, o Senhor tem alívio para a minha alma? Jesus falou, sim, Nicodemos, eu tenho alívio para a sua alma. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Senhor, eu vim me encontrar contigo porque as reuniões que eu estou participando, eu entro vazio, eu saio vazio. Eu vim me encontrar contigo porque a reunião que eu estou me encontrando tem muito movimento e pouca ação do Espírito Santo. Eu vim me encontrar contigo porque a reunião que eu estou participando, eu entro com fome e saio esfomeado. Jesus fala para Nicodemos: foi bom você ter comigo, Nicodemos, que eu tenho tudo o que você precisa. Eu tenho a paz que você precisa. Eu tenho o alimento para a sua alma que você precisa. Eu tenho a cura que você precisa. Eu tenho o perdão que você precisa. O fato de Nicodemos ir encontrar com Jesus à noite representa o estado de espírito que Nicodemos e os fariseus estavam em trevas. Ele vai até Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. É a luz do mundo. Nicodemos, ele encontra Jesus tudo o que ele precisava. Porque mais à frente no capítulo 7, em mais uma articulação dos fariseus contra Jesus, Nicodemos aparece. E ele defende a Jesus. Isso é sinal que o encontro que ele teve com Jesus surgiu efeito. Ele saiu daquele encontro transformado. Eu não sei quais as motivações que te trouxeram ao Evangelho. Eu não sei nem quais as motivações que te trouxeram aqui nessa noite. E não adianta você me falar qual é a sua motivação de você estar aqui nessa noite. Eu só quero lhe dizer uma coisa: que se a sua motivação não for Jesus, você está totalmente errado em qualquer outra motivação. Qualquer outra motivação que você tenha tido para estar aqui hoje à noite, que não seja Jesus, você está errado. Eu quero convidar nessa noite aqueles que vieram buscar Jesus para estarem de pé comigo em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Meu Jesus maravilhoso. Aleluia. O que te trouxe aqui nessa noite? Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Cante isso.
Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Todos que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Adora o Senhor, querido. Firme, ó Deus, está meu coração, Firma o teu coração nessa noite. firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Todos os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria, em nome de Jesus, saber se nessa noite há alguém para Jesus nessa noite. Se alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Talvez você que esteja afastado dos caminhos do Senhor, que nessa noite a motivação que você teve foi Jesus. Você, quando recebeu o convite para estar aqui nessa noite, você falou: eu vou por causa de Jesus, eu preciso de Jesus. Você que entrou nessa noite com esse pensamento: eu preciso de Jesus, não adianta mais eu fugir, não adianta mais eu correr, é Jesus. Eu quero lhe convidar para você sair do seu lugar em nome de Jesus. Talvez você que esteja afastado dos caminhos do Senhor, e que nessa noite, em nome de Jesus, você está cansado do que você viveu, de entrar vazio e sair vazio, mas que nessa noite você quer se entregar a Jesus. E Jesus, ele vai mudar a sua história, vai transformar a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está você? Em nome de Jesus, que essa palavra falou com você nessa noite, saia do seu lugar em nome de Jesus. A motivação maior de vir ao Evangelho, a primeira, única e